Chefe, cadê você, chefe? Ah, chefe, cadê você? A gente precisa de ideia, de teoria. O Playtime tá no hype, chefe, cadê você? Ah, tá virando um caos no escritório, vem nos ajudar rápido. Aquela teoria de Playtime tava da hora, né? Gostei também, né? Fale para todo mundo ficar calmo no escritório. O reforço já está chegando. Vocês querem ideias? Vocês querem teorias que irão explodir sua mente, como teorias de Pop Playtime? Bom, agora vou começar com a história resumida de Elliot Ludwig. Elliot Ludwig era uma pessoa que tinha uma esposa que seu nome era Molly, e também possíveis filhos e muitas ambições. Essa parte dos filhos e ambições é uma teoria. Eu não sei se é confirmado, mas é uma teoria que eu tenho. Ele queria viver infinitamente, e por isso ele foi procurando meios de viver infinitamente. Podemos dizer que ele achou um jeito. E ele criou uma fábrica chamada Pop Playtime, que foi criada em 1930, que coincidentemente, na mesma época que ele criou a fábrica, Elliot Ludwig se divorciou de sua mulher. Muita coincidência? Talvez. O grande segredo dessa fábrica que Elliot tanto guardava era que Elliot, para fazer seus experimentos, ele precisava de cobaias. Resumidamente, ele precisava de humanos vivos. E então ele bolou um esquema com sua equipe e criou uma creche de órfãos na fábrica para servir de cobaia. E seu primeiro brinquedo que realmente funcionou corretamente foi Pop. Elliot usava a papoula para seus experimentos, que era uma planta que tinha poderes, entre aspas, de ressurreição. Tudo ocorreu bem para Elliot até 1960. Pelo que entendemos, alguém morreu nessa época, e era uma pessoa muito importante para Elliot Ludwig. O simples fato de ele ter mencionado essa pessoa foi criando mais e mais e mais e muitos mais experimentos, levando o rumo de sua fábrica ao topo. Mas em 1900 não sabemos a época e nem o que aconteceu. E Elliot teria descoberto alguma coisa muito importante para o rumo de sua fábrica e também para suas ambições, mas não sabemos ao certo. E nesse resumo, é só uma teoria. Não sei se é tudo confirmado, se é verdade. Talvez não, talvez eu esteja errado em algumas partes. Uma pergunta que eu me faço quando eu penso em teorias de Pop Playtime, e que eu acho que vocês também se fazem, que é se o Elliot está vivo ou não. Eu acho que o Elliot está vivo, porque seria porque seria muito estranho ele não estar vivo. Ou se ele não estiver vivo, que é o mais provável, é que eu acho que a minha teoria é que ele é um ciborgue. Eu vou explicar agora. Bom, eu acho que o Elliot, ele não ia morrer, só iria morrer assim. Ele iria fazer alguma coisa, porque provavelmente ele já iria saber da sua morte. Então, eu acho que o Elliot é o 1006. Eu acho que o Elliot realmente é o 1006, cara. Porque se você parar pra pensar, o 1006 ele é esperto. E naquela época que fala sobre o 1006, naquela fita, não sabemos se o Elliot está vivo. Essa fita dá um apoio à minha teoria de que o Elliot é o 1006. Mas calma, meu jovem gafanhoto, fica calma aí. Elliot seria o 1006 porque o 1006 ele é muito forte e inteligente. E quem mais era inteligente? Elliot Ludwig. Pensa comigo, por que uma fábrica, sabendo de todos os riscos de criar um protótipo, iria criar um monstro, entendeu? Eu acho que o 1006 ele seria um recipiente para Elliot, porque o recipiente a gente coloca coisas, né? Arroz, feijão, arroz. A gente coloca as coisas, né? Então, Elliot criou o 1006 porque ele já saberia que ele ia morrer de velho. Ou morrer por causa de seus experimentos. Então, quando ele morresse, ele iria pedir para alguém para colocar ele dentro do 1006. Algo forte, inteligente e dominante, para ele não ter mais risco de morrer na fábrica. Então, o 1006 seria um protótipo, mas não para um produto, mas sim para um brinquedo imortal para Elliot. O 1006 seria uma pousada temporária para Elliot Ludwig. Bom, agora eu vou falar de uma teoria que é muito importante e que também acho que muita gente tem essa pergunta. Quem é Molly e a Molly é algum experimento? O que aconteceu com ela? Bom,
Nessa teoria eu vou tentar explicar algumas coisas que aconteceu com ela, mas essa é uma teoria. Bom, vou começar. Molly era a esposa do Elliot, né, como eu já falei, e no jornal que aparece no jogo, supostamente ela se divorciou com o Elliot. E vocês devem estar se perguntando por que supostamente? Porque Molly, eu acho que ela não estaria mais viva, porque imagina, se eles se divorciaram, foi por alguma coisa. E se o Elliot é tipo um dos personagens mais importantes da história, não seria colocado do nada ali. Eu acho que o Elliot mencionou que eles se divorciaram porque depois disso a Molly não apareceu mais. Ela não aparecia mais nos restaurantes, não aparecia em mais nenhum lugar. Ela meio que sumiu do mapa. Então, eu acho que a Molly, ela estaria viva ou morta. Acho que vocês já entenderam o que eu quero falar. A Molly, ela seria algum experimento. Mas pra gente identificar qual experimento é a Molly, a gente tem que imaginar como seria a Molly como experimento. Ela se divorciou com o Elliot, entre aspas, né? Então, na hora que ela foi forçada a virar um experimento, provavelmente ela ficou com raiva ela ficou com raiva, com medo, né? Provavelmente ela tá brava, provavelmente ela está muito nervosa. E, tipo, quem mais é assim? Vamos pensar. Mommy não. Kiss não. Já sei, a Pop. Sabe por que a Pop? Cara, primeiro, pelo nome. Pop e Molly. Né? O nome é bem parecido, só que isso daí não vai, tipo, falar tudo. Mano, mas eu acho também que a Pop, ela é a Molly porque se você olhar pra Pop, a Pop, ela quer muito fugir dali, ela quer muito a sua ajuda pra acabar com tudo aquilo. Olha pra Pop, o que você acha que a Pop quer? A Pop, ela tem muito cara de que tá ajudando o 1006, só que ela tá ajudando o 1006 porque se ela não ajudar, o 1006 provavelmente vai prender ela de novo e ela vai perder todo o plano que ela tinha feito. Então, eu acho que a Pop é a Molly, só que, tipo, a Pop meio que tá traindo o 1006 e ajudando a gente, entendeu? Então a Pop, ela seria a Molly, na minha teoria. Acho que o 1006, ele já saberia da existência da Pop. Então eu me pergunto por que ele não matou a Pop? Por que ele não se aproveitou da Pop pra fazer alguma coisa, um experimento novo? Eu acho que ele não fez isso porque eu acho que o 1006, que é o Elliot, ele ainda tem alguma coisa com a Pop, que seria a Molly. Acho que ele não quer, tipo, matar. Eu acho que o Elliot, tipo, ele ficou doido e ele quer criar um novo mundo. Ele quer criar um novo mundo com seus filhos. Ele quer ter filhos, robôs, sua esposa, robô. Eu acho que é por isso. Alguma coisa assim. Pensa comigo, por que a Pop ficaria parada naquele buraco imenso onde ela poderia cair e se machucar ou se ferrar toda? Atrair o nosso player. E por que vocês acham que tinha um cano ali? Pra atrair o player, pra o nosso player não morrer. Porque é tudo um teste, cara. Que nem eu falei antes. É tudo um teste que o 1006 tá fazendo, né? Que o 1006 é o Elliot. Tá fazendo para nosso personagem. Pra ver se o nosso personagem realmente é a pessoa que o 1006 tava procurando. Então, naquela parte onde a Mommy captura a Pop, que ela fica mostrando pra gente, por que vocês acham que a Mommy não destruiu a Pop? Pra o nosso player ir lá e a Pop e trair ele. Só que ao mesmo tempo que a Pop traía o nosso player, ela deu informações demais para o nosso player. Então daí o 1006 foi lá e capturou ela, pra ela parar de falar tantas informações. E é isso que eu acho. Mas e também, se vocês ouviram bem as minhas teorias, a Pop tem uma ajuda extrema, extra, que não é do nosso personagem. É do... Amogus. Não, brincadeira, gente, não é Amogus, não. É a Kissy. Cara, a Kissy, mano. Eu acho que a Kissy, a Pop e o nosso players, tipo, são um time do bem e o 1006 e o Hug e a Mommy são um time do mal. Ou pode ser o contrário, não sei. É a minha teoria. Indício que alguém falou isso pra ela, ou ela mesma fala isso. Porque se ela falar isso, de algum lugar ela tem que ter tirado isso, né? Ela não ia só chegar e falar isso. Mas eu acho que essa fala da Pop, ela vem do Elliot. Porque eu acho que o Elliot, ele falava assim para as crianças: você é perfeito demais para perder. Para as crianças não ficarem tristes. É isso que eu acho. E também, eu acho que o Elliot, ele pegou todas as crianças mais inteligentes e transformou em brinquedos grandes, como a Mommy, o Hug, a Kissy e muitos outros. Eu acho que, tipo, o Hug, ele era órfão também, a Kissy também, até o nosso personagem. Mais pra frente eu vou falar sobre isso.
Bom, uma teoria que eu vejo circulando aí pela internet, que é por que o Elliot não mostra seu rosto nas fitas. Cara, a minha teoria, ela é meio meh, mas é uma boa. Que é por que o Elliot não mostra o rosto nas fitas, né? Essa é a teoria. O Elliot não mostraria seu rosto nas fitas porque aquele comercial onde supostamente aquele é o Elliot, cara, imagina se aquilo fosse pro ar, sabe? As cenas que tem. Você acha mesmo que, tipo, isso daí não ia manchar a empresa, alguma coisa assim? Então acho que aquilo, tipo, era um protótipo do comercial, entendeu? Eles iam fazer o comercial, só que daí não ia ser com o Elliot. Ou, sei lá, não sei. Eu quero muito que vocês deixem suas opiniões sobre essas teorias que eu tô falando, porque isso pode ajudar muito e eu posso até trazer um vídeo falando sobre suas opiniões. Bom, e também a minha outra teoria, que é sobre por que o Elliot não mostrou o rosto nas fitas, seria porque que fala que aquele cara que mostra que supostamente é o Elliot, não é o Elliot. Geralmente não é o dono da fábrica que tá fazendo o comercial, né? Então, provavelmente, aquele cara que aparece não era o Elliot. Bom, agora eu vou falar sobre uma teoria, que é uma teoria barra história, que é sobre quem é o Daddy Longlegs. Eu sei que não tem muita coisa a respeito dele, só que eu pensei numa história muito boa pra ele. E eu não vou falar sobre a Mommy, porque a Mommy eu não achei uma história legal e nem achei alguma coisa que desse alguma prova, alguma coisa. Bom, vou começar então com a história do Daddy. O Daddy seria alguém que trabalhava na Playtime CEO há muito tempo já. E um dia o Elliot percebeu que o Daddy trabalhava bastante, então ofereceu uma promoção pra ele. E o Daddy, sem saber de muita coisa, marcou uma reunião. E então, quando ele foi falar com o Elliot queria que ele fosse tipo um subchefe. O Elliot queria que ele fosse o ajudante dele. E pra ser ajudante do Elliot, o Daddy teria que saber de muitas coisas e teria que concordar em manter segredo. Só que quando o Elliot explicou tudo para o Daddy não concordou nada com isso. E depois ele ia embora pra contar tudo pra polícia e outras coisas. O Elliot não deixou o Daddy ir e transformou ele no Daddy Longlegs. E uma prova, eu não sei se não é bem uma prova, mas é alguma coisa que me chamou bastante atenção. Olha pro visual do Daddy. O Daddy, ele tem um chapéu, ele tem uma gravata, ele tem um bigode. Bigode até comum, mas o chapéu e a gravata, tipo, você não vai usar em casa um chapéu e uma gravata. Só se você chegar do trabalho. Então, eu pensei nisso, que o Daddy com esse visual dá algum indício de que ele trabalhava lá. Então, essa é a minha teoria. Bom, eu acho que naquela fita, quando fala que alguém morreu em 1960, foi o Daddy, porque se você parar pra pensar, o Elliot falou que alguém tinha morrido, só que não falou quem. Então eu acho que foi alguém da fábrica, porque se o Elliot falasse que ele teria matado a pessoa, provavelmente ele ia ser preso, só que ele deu uma desculpa de que a pessoa morreu de outra coisa pra ele não ser incriminado, porque a pessoa trabalhava na fábrica dele. Porque se ele admitisse, se ele falasse, olha, ele morreu na nossa fábrica, se ele admitisse, ele iria ser preso ou ia ter algum processo, então ele não revelou nada. Só falou que a pessoa morreu e pronto. E também seria muito estranho o Elliot mencionar uma morte em 1960, num documentário sobre a Playtime CEO. Eu só acho muito estranho isso. Se foi mencionado que alguém morreu em 1960, não vai ser só mencionado e pronto. Deve ter alguma história por trás e eu acho que essa é a história. Eles iam colocar pra ser algum mistério. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que acho que muita gente se pergunta. Naquela fita, o que época é? 1900 e... Cara, a época exatamente eu não sei dizer o que, mas eu acho que eu sei o que aconteceu naquela época. Não exatamente naquela época, mas daquela época pra frente começou a mudar tudo na vida do Elliot. Bom, eu acho que depois dessa época, o Elliot, ele descobriu alguma coisa nova, alguma coisa que revolucionou ele. E provavelmente, eu acho que tudo isso começou depois de 1960, depois da morte da pessoa, porque com a morte daquela pessoa, o Elliot, ele ia descobrindo mais coisas, porque acho que aquela pessoa era alguém muito importante, alguém que era diferente das outras, que poderia ajudar o Elliot muito. E eu acho que o resultado de todo esse tempo de pesquisa foi o 1006, experimento perfeito. Então o Elliot precisava só de alguma coisa a mais para criar o brinquedo perfeito. Eu acho que o 1006 ele é só uma carcaça
Eu acho que depois o Elliot, ele deve estar se reconstruindo, se auto-reconstruindo. Ele deve estar pegando peças de outros brinquedos e colocando em si mesmo. Porque eu acho que ele não se importa pela aparência, mas sim pelo tempo de vida. Bom, como eu disse, eu acho que o Elliot, ele fez tudo isso de propósito. Nas minhas teorias passadas que eu disse, eu acho que o Elliot fez tudo de propósito. Ele abandonou a fábrica de propósito porque ele já tinha tudo que ele queria, ele não precisava de mais ninguém. Então era só ele pegar os brinquedos e se auto-reformar. Essa é a minha teoria sobre o que aconteceu em 1900 e... a data eu não sei, mas eu acho que vai ser revelado pra gente em uma fita secreta, alguma coisa assim. Bom, muito obrigado por compartilhar sua teoria conosco e já pode se retirar, não precisamos mais da sua ajuda. Cara, você sabe quanto tempo eu demorei pra fazer todas essas teorias? Não, nem quero saber. É assim que você me agradece, então agora você verá o meu poder supremo. Bom, agora eu vou pedir o seu like e sua inscrição. Ai, que chato, eu vou pular essa parte do vídeo. Eu tô aqui pra assistir o vídeo, não pra ficar dando like e se inscrever. Cringe, você disse? Não disse cringe, eu não disse cringe não. Então toma criatividade. Faça o mesmo. Dê seu like e se inscreva para me fortalecer. Você terá mais uma chance no final do vídeo se você não conseguir agora. Bom, agora eu vou falar de um personagem muito misterioso, que somos nós. O nosso personagem, que é o Player, ele é muito misterioso porque não conhecemos nada sobre ele, mas eu tenho uma teoria pra falar sobre quem é ele. Bom, o nosso personagem seria da creche, e o diferencial dele dos outros é que ele tem amigos, como a Kissy e o Hug, como o Hug e a Kissy. Só que cada vez que ia passando os dias, um deles ia sumindo, como o Hug, ele foi fazer o teste e não apareceu mais. E depois foi a vez da Kissy, ela foi fazer o teste e não apareceu mais. E depois também foi o nosso Player. O nosso Player, ele foi fazer o teste e ele passou. E o Elliot viu que a gente era muito especial, ele era o que a gente estava procurando. A gente era 1 em 1 bilhão. Então o Elliot chegou pra gente e falou que a gente era perfeito demais pra perder. Só que, né, a mesma história de sempre. Ele colocou a gente pra trabalhar, a gente adquiriu experiência. Quando chegou no dia da gente virar experimento, aconteceu o caos. Quando o 1006 ele se solta e começa a fazer um caos na fábrica. E nessa hora, o nosso personagem ainda estava consciente. E ele consegue fugir. Porque estava tudo escuro, ele consegue fugir. E aqueles flashbacks são do nosso personagem. E ele foge da fábrica. E depois de muito tempo, ele recebe uma carta. Que é a carta da Kissy, que é uma teoria minha. Que chega a carta. E o nosso personagem olha pra carta e fala: nossa, ainda meus amigos ainda devem estar lá. E por isso que ele volta pra fábrica. Bom, agora eu vou falar sobre as teorias, que é porque o nosso personagem voltou à fábrica. A primeira é que ele voltou porque a carta deu uma esperança para ele achar as pessoas e seus amigos. A primeira teoria é que se ele soubesse dos experimentos, provável que ele não teria voltado para a fábrica. E a segunda teoria é que aqueles flashbacks talvez sejam do nosso personagem e não sejam de outra pessoa. E talvez ele não saiba dos experimentos. Tipo, na hora que aconteceu aqueles flashbacks, deve ter acontecido alguma coisa, de repente tocou um alarme, alguma coisa, e daí nosso personagem só saiu correndo. Ou ele viu realmente os experimentos. E ele voltou porque a carta deu uma esperança pra ele. Então, tipo, as teorias elas se interligam, tipo, são uma coisa só que são partes diferentes. Nossa, muito sacanas eles, né, consciência. É, muito sacana aqueles caras, mano. Eu não gostei deles não, mano. Eles são muito chatos. Eles ficam... Eles só quiseram nossas teorias e foram embora. É. Tá me colhendo com o poste! Bom, gente, terminamos a categoria Elliot. Agora vamos para a categoria experimentos. Vamos caminhar mais fundo, lá pro fundo da fábrica, para ver quais experimentos nos aguardam. Bom, agora eu vou falar de uma teoria que é muito importante, que é que os brinquedos menores são mais importantes do que você pensa. Você deve estar se perguntando como que eles são mais importantes? Eles são mais importantes que os brinquedos maiores?
Para os brinquedos maiores, eles são mais importantes, mas para a história do jogo, para o funcionamento, não é nem tanto. Não foi revelado muita coisa ainda. Mas, por exemplo, o Cat Bee, o Candy Cat e o Bug Bot, e também deve ter outros experimentos menores, eles são muito importantes para a sobrevivência dos brinquedos maiores, como o Hug, a Mommy e o próprio 1006. Porque os brinquedos menores serviriam como uma alimentação para os brinquedos maiores, como uma refeição diária. E Elliot criou de propósito eles para servir como uma comida mesmo para os brinquedos maiores. Então a minha teoria é que o Elliot não estava querendo só viver infinitamente, ele estava querendo criar um novo mundo também. E com isso, ele programou tudo, ele deixou tudo programado. Ele soltou os brinquedos, porque ele já tinha tudo que ele queria. Ele já tinha os brinquedos maiores, já tinha os brinquedos menores, já tinha até o 1006. Então a Elliot não precisava de mais nada, era ele só precisava continuar ele mesmo. Então, eu acho que o Elliot, ele fez tudo de propósito. Ele matou todos, ele matou a maioria das pessoas, soltou os brinquedos de propósito, porque ele queria exatamente isso. Então, meio que ele criou uma cadeia alimentar na própria fábrica, onde os brinquedos maiores sobrevivem dos menores. Bom, agora eu vou falar de uma teoria que eu pensei, que é onde está o Hug. O Hug, no capítulo 1, pra quem não lembra, o Hug caiu de uma altura muito alta e tem muita gente que acha que ele morreu, mas a minha teoria contradiz isso. Bom, eu acho que o Hug, diferente da Mommy, ele já estava todo consumido pelo 1006, tipo, ele já era outra pessoa, ou outro brinquedo. A Mommy ainda tinha um pouquinho de consciência, mas o Hug ainda não. E talvez seja por isso que o Hug meio que ele não tenha consciência. O Hug, eu acho que o Hug é tipo só, o Hug seria só uma marionete do 1006. A Mommy ainda estava sendo consumida, só que daí ela morreu no capítulo 2, né? Então aí ela já foi consumida por total de novo. Ela já foi consumida por total. Bom, eu acho que quando o Hug cai daquela altura muito grande, quando aparece aqueles pelos e manchas de sangue no capítulo 2, naquela parte dos minis brinquedos do Banzo, eu acho que não foi o Hug que, tipo, subiu lá. Porque, imagina, se você caísse daquela altura, eu acho que você não ia só levantar e começar a subir uma parede muito grande, né? Teria que fazer muito esforço. E do jeito que o Hug estaria, ele não conseguiria fazer isso. Eu acho que alguma coisa o puxou pra subir lá. Porque senão ele teria manchas de sangue de mão do Hug. É uma teoria muito boa, né? Comenta aí. E se você olhar bem pro Hug e olhar pra Mommy, você vê que a Mommy ela ainda tem um pouquinho de consciência, ela ainda não está totalmente consumida, mas se você olhar pro Hug, o Hug ele parece que não está vivo, ele só parece que está sendo controlado. Diferente da Mommy, a Mommy ela ainda tem um pingo de sanidade e de consciência. Na minha teoria, o Hug ele era uma criança muito inteligente, muito obediente e muito carente. Eu também acho que o Hug poderia ter um trauma. Isso daí explicaria o nome dele, né? Hug Wug. E eu acho que esse trauma seria um trauma familiar, onde ele perdeu alguém muito importante na família dele. E daí, ele foi lá pra creche. Quando o Elliot viu o Hug Wug passando nos testes, o Elliot pensou num brinquedo e meio que adotou o Hug Wug. Falando pro Hug Wug que o Hug Wug ele era perfeito demais para ser perdido. Aquela frase que a Pop disse faz muito sentido e me dá muitas ideias de teorias. Onde o Hug Wug perdeu alguém muito importante na família dele, então ele gosta muito de abraçar para meio que ele amenizar essa dor que ele tem. Hug em português significa abraço, então isso daí faria sentido com a teoria que ele tem um trauma. E também a parte onde o Hug Wug ele é muito obediente, isso explicaria porque o Hug Wug ele era um dos experimentos mais obedientes da fábrica. Bom, agora eu vou falar de uma teoria de quem é a Kissy Missy. A Kissy Missy, ela seria uma amiga nossa desde lá da creche. E também o Hug. Então, o Hug e a Kissy e o nosso personagem seriam meio que um grupinho da creche. Quando chegou a vez da Kissy Missy de fazer o teste, ela se saiu muito bem. E o Elliot viu que ela era muito boa. Então o Elliot meio que adotou ela e falou pra ela que ela era perfeita demais pra ser perdida. E daí a Kissy cresceu, ela ficou muito inteligente e o Elliot botou ela pra trabalhar, pra ela adquirir mais experiência, pra quando ela fosse se tornar um experimento, ela tivesse mais experiência.
E daí com isso, ela poderia ser uma designer de brinquedos ou outra coisa. Ou ela poderia ter outra profissão. Eu não sei dizer ao certo, mas eu acho que ela era designer. E quando chegou a vez da Kissy, ela se tornou a Kissy-Missy, porque se a gente olhar as características da Kissy-Missy, pelo cardboard, ela parece ser meio doidinha da cabeça. Eu acho que a Kissy-Missy, ela seria alguém muito animada, muito alegre. E também ela poderia ser alguém que tivesse uma profissão muito boa, tipo uma faxineira que, eu acho, na minha cabeça, ela poderia colocar música e limpar o chão. É assim que eu limpo meu computador, minhas coisas, assim que eu limpo. Eu coloco uma música e começo a limpar. Eu acho que a profissão da Kissy, ela poderia ser alguma profissão mais animada, não uma designer. Agora, eu tô gravando depois, mas eu acho que a Kissy, ela não seria uma designer, mas sim alguma profissão onde teria mais ânimo, onde ela trabalharia com as crianças. Então, nos cardboard, onde ela fala mais alto, né? Quando vai fazendo o trenzinho. Então, ela fica meio doidinha da cabeça. Quando a gente vê o cardboard da Kissy, ela é meio doidinha da cabeça. Só que eu acho que isso era pra fazer as crianças rirem. Então, eu acho que ela trabalhava como uma babá junto com a Mommy. Só que ela era tipo uma babá humana pra dar um encorajamento pras crianças, alguma coisa assim. Novamente pedirei para que vocês deixem suas teorias e comentários, que daí eu vou ler. Cara, que chato, só fala a mesma coisa. Agora eu vou falar simplesmente do melhor personagem de Pop Playtime. Do personagem mais fofinho de Pop Playtime. Acho que vocês adivinharam, né? É o Amogus. Não, galera, não, tá, parei, galera. É o PJ Pagapiller. Mano, olha a carinha dele, cara, que fofinha, mano. Olha a carinha dele. Vou falar minha teoria de quem é o PJ Pagapiller. Cara, a minha teoria é que o Elliot, ele não usava só humanos pra fazer os experimentos. Ele também poderia usar cachorros, macacos, ratos. Que nem naquele experimento que ele faz, que daí ele dá comida pro rato, daí o rato morre. Que nem aquela nota que o Elliot escreve sobre o rato, né? Então, ele fez um experimento com animal. Então, isso daí não impede nada o Elliot de fazer um experimento com um cachorro. E eu acho que o PJ Pagapiller devia ser tipo um cachorro que o Elliot pegou na rua, cuidou dele, ou alguma coisa assim. Eu acho que eu não sei muito bem a história do PJ Pagapiller. Não tenho ideias pra inventar uma história, mas eu acho que o PJ Pagapiller, ele é um cachorro. E eu acho que ele é muito obediente, por isso mesmo, por ele ser um cão. Acho que ele deveria ser o cachorro de alguém da fábrica, ou de algum experimento que morreu e também o cachorro foi atrás e daí, né? Alguma coisa assim, cara, não sei. E isso explicaria porque o PJ Pagapiller é tão obediente com a Mommy. Porque a Mommy, tipo, tem um vínculo com ele, tem uma conexão com o PJ Pagapiller. Então, eu acho que o PJ Pagapiller era da Mommy. E também, isso explicaria porque a Mommy não matou o PJ Pagapiller. Só que também tem uma outra teoria que o PJ Pagapiller não morreu porque o nosso personagem trapaceou, então meio que não foi culpa do PJ Pagapiller de não ter matado a gente, mas sim foi própria nossa culpa, que a gente que fugiu e trapaceou do jogo, porque era pra gente morrer naquela hora, só que daí a gente conseguiu fugir, e daí a Mommy não matou o PJ Pagapiller porque a culpa não foi dele. Então essa é a minha teoria. Bom, agora eu vou falar de um dos experimentos mais misteriosos do jogo inteiro, o 1006. Bom, eu vou falar algumas teorias Ultra Mega Blaster Megatônicas teorias do 1006. Bom, a primeira é, o 1006 reconstrói brinquedos? Na minha teoria, o 1006 ele é muito esperto, então ele meio que reconstruiria brinquedos. Eu acho que quando o Huggy Wuggy aparecer, o Huggy Wuggy não vai ser o mesmo. Ele vai estar tipo com um braço diferente, vai estar maior, vai estar mais forte. Eu acho que ele reconstrói sim. Eu também acho que o 1006 teria pegado o Huggy, porque o Huggy, ele não é só um brinquedo descartável, ele é um brinquedo de guarda pro 1006. Então meio que o 1006 teria transformado o Huggy Wuggy no Kid Willy, ou algo do tipo. O 1006 poderia ter alguns poderes da Papoula,
porque na minha teoria, o 1006 é o Elliot. Então, meio que o 1006 saberia das papoulas. Bom, então eu acho que o 1006 teria um poder com as papoulas, porque ele já saberia de muitas coisas pra fazer com a papoula. Também me surgiu uma pergunta que é... Sabe aqueles ossos que aparecem na mão do 1006? De quem são aqueles ossos? Bom, primeiramente, eu pensei que era do Elliot, porque tinha que passar os órgãos, tinha que passar as coisas. Então fizeram isso com o Elliot, aí o Elliot virou 1006. Só que daí eu pensei de novo e falei, também tem uma outra teoria, que é que quando acontece aquela coisa do 1006, né, que ele fica solto e mata todo mundo, o 1006 poderia ter matado alguém e pegado os ossos dela pra se fortalecer. Bom, agora eu vou falar de uma pergunta que eu me faço, que é, nós ajudamos o 1006? Sim, de fato, nós ajudamos o 1006, porque a gente meio que mata o Hug e depois a gente mata a Mommy, cada vez mais fortificando o 1006. Isso daí vai deixar ele muito forte pra luta final, que provavelmente vai ter uma luta final, né? Se não tiver uma luta final entre o 1006 e o nosso personagem, aí vai ser meio suci. Uma pergunta que eu também me faço muito é por que os experimentos têm tanto medo do 1006? Bom, primeiro, os experimentos são crianças, então as crianças têm um trauma da fábrica, do Elliot, dos cientistas. Segundo, os experimentos teriam medo do Elliot porque o Elliot mata os experimentos e prende a alma dos experimentos nele, então eles ficam presos pela eternidade e nunca vão descansar em paz. Ou se o 1006 morrer, eu acho que eles vão ser soltos. Bom, minhas teorias passadas que falavam sobre a Pop, uma delas falava que a Pop teria um plano e era derrotar o 1006 e escapar. Agora eu tive 3 ideias de pós-plano da Pop e agora eu vou falar ela pra vocês. A primeira seria o final bom, onde a Pop ela escaparia e meio que ajudaria a gente a reviver todos os experimentos. O segundo final, que seria o final neutro, a Pop ela escaparia, mas não ajudaria ninguém e ela tentaria virar algum humano de novo ou viraria um ciborgue, alguma coisa assim. O final ruim, que é o terceiro, ela meio que trairia a gente e ia ficar com a fábrica só pra ela. E meio que ela ia ser a nova líder da fábrica. E o 1006, ele não quer matar a gente, mas sim ele quer ver até onde a gente chega, pra ele ver se realmente a gente é a pessoa que ele tava procurando. Nossa, quanta teoria. É muita teoria. Eu tô acostumada a fazer muita teoria assim, mas a maioria eu guardo pra mim mesmo. Sim, muito da hora. Então, por que você vai postar essas teorias se o capítulo 3 já vai lançar e provavelmente tudo isso já vai ser explicado? Sei lá, não dá vontade de fazer. Parece ser bem legal fazer um vídeo. Bom, agora eu vou falar sobre 2 teorias que é por que a Pop se culpa. Então, a primeira teoria é que a Pop se culparia porque ela teria causado inveja em outros brinquedos. Mas isso pra mim não é muito relevante, porque se você parar pra pensar, a Pop é uma das primeiras, ou se não a primeira boneca da fábrica, o primeiro experimento que realmente funcionou direito, como o Elliot queria, que foi criado. Então meio que, né, não sei. A segunda teoria, que pra mim é muito boa, que é a Pop se culpa porque quando ela foi criada, ela meio que ajudou o Elliot em muitas coisas, porque só pelo fato dela ser criada, o Elliot já conseguiu pesquisar ela. Ela fica triste porque quando ela foi criada, isso ajudou muito o Elliot, isso encorajou o Elliot a fazer mais e mais experimentos, e com mais e mais experimentos, mais pessoas pro Beleléu. Bom, agora eu vou falar sobre 2 mini teorias. A primeira é, Elliot Ludwig é um mentiroso? Claro, ele é um mentiroso. Eu acho que ele mentiu na morte de 1960, que a pessoa que morreu ele usou para fazer um experimento, e também do divórcio dele e da mulher, que o Elliot usou a mulher para fazer a Pop. Minha segunda teoria é que teria câmaras secretas. Não é bem uma teoria, mas é uma coisa que eu queria falar. Se tivesse um capítulo 4 ou 5, eu acho que teria essas câmeras aqui. Teria uma câmera com estoque de papoulas, câmaras frias, um lixão para jogar fora os experimentos, mas um mega lixão mesmo, e sala de testes.
Bom, agora eu vou falar de possíveis novas mãos pro capítulo 3 e se tiver um capítulo 4 também. Bom, eu vou falar sobre a mão amarela, que é a mão do magnetismo, ou de reconstruir as coisas, ou é a mão de calor. E também pode ter a mão roxa, que poderia ser a espiritualidade, papoula ou ressurreição. Eu e meu amigo, a gente fez uma pesquisa sobre as cores, então a gente pesquisou várias cores e viu qual era o significado delas. E daí a gente achou esse significado. Para a mão roxa, a gente achou o significado da espiritualidade e para a mão amarela, o calor. Isso meio que pode nos dar uma dica muito grande para talvez novas mãos. O que é aquilo? Não consigo enxergar. Mãe de guardas. Susi, Susi Baca, Baca Susi. Vamos logo, Susi, vamos acabar logo com isso, cara. Minhas costas já tá até doendo aqui nessa cadeira ruim. Susi, Amogo, Susi. Tá bom, Susi, da próxima vez eu não vou ser tão grosso com você. Susi, Sassi. Cara, Susi, de acordo com minhas teorias, vai ter um robô gigante na sua frente. Mas me esqueci o nome dele. Susi, Sassi. Ah, bom, o nome dele é qual mesmo? Tu é burro, é o 1006. Você é mal bom em teoria de Playtime, só tu sabe quem é o 1006? Ah, me desculpa aí, cara. Você também devia pedir desculpas por ser tão rude. Fuja, terei que derrotá-lo para não causar mais mortes. Tchau, Sushi! Ei, espera, cara! Espera, era pra você me ajudar! Ah! Onde é o caminho? Vamos, consciência. Quando eu preciso de você, você não me ajuda. Ai, cara, nossa, eu tô cansado. Mano, é só você ir pra baixo da cima. Cara, ele não me ajudou nem nada. Vai pra direita ou da esquerda. Ah, bom, agora me ajuda bastante. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Bom, valeu por assistir até aqui, galera. E eu acho que vocês não esperavam, né? Era só um teatrinho. Gostaram? Muito obrigado e tchau. Já vou sair desse vídeo. Cara, você não deu like nem se inscreveu. Se for pedir, é muito cringe, sabe? Dá seu like e se inscreve, na moral, demorou demais. No, isso aí cringe. Você acha que também que escapa? Dá seu like e se inscreve pra ajudar o Império dos Gatos.